Olá, queridos! Estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Que bom que você está aqui. Eu já quero me apresentar para você que está chegando pela primeira vez. Meu nome é Henrique Santa Cruz. Todos os dias eu trago orações e ações que irão mudar a sua vida. Amados, eu já quero falar para vocês. Nós estamos na série Salvação, no terceiro degrau da nossa série. Exatamente. O que nós entendemos, por que estamos no terceiro degrau? Porque cada dia nós damos um passo para nós buscarmos a salvação. Porém, nós entendemos que nós somos pecadores e a cada passo nós vamos deixando os pecados e vamos nos limpando pela graça que o Senhor nos dá. Então, eu quero deixar essa proposta para vocês, que a cada passo que nós dermos, nós temos que criar as ações corretas para mudar a nossa vida. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é exatamente a confissão, se confessar? Você já se fez essa pergunta? Se você não fez essa pergunta, vem comigo que eu irei dar para você todas as respostas que você não sabe, tá bem? Queridos, eu já quero falar para vocês que a nossa palavra-chave de hoje é confessar, a confissão, tá bom, queridos? Agora, a palavra de hoje, na verdade, ela está em Romanos 10, do versículo 9 até o 10. Porém, nós somos guiados por uma palavra também, que é a palavra-chave de hoje, que está no tema hoje do nosso título do nosso vídeo, tá bem? O pecado é ferida, mas a confissão é o remédio. Então eu quero trazer para vocês hoje o remédio que irá curar a alma de vocês, tá bem? Porque nós estamos aqui para trabalhar a nossa alma, tá bem? Vamos lá. Queridos, pega lá na sua Bíblia. Eu gostaria que você pegasse na sua Bíblia em Romanos 10, tá bom? No capítulo 10, no versículo do 9 ao 10. Vamos lá então, a nossa leitura de hoje. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Exatamente, queridos, palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, como nós entendemos hoje que para nós buscarmos a salvação, nós temos que passar por esse degrau, que é o degrau, tá, da confissão. Então, quando nós entendemos que a palavra confessar, ela vem do latim, que é confitere. Confitere é admitir, reconhecer uma falta. Eu admito que eu cometi aquela falta. Eu admito, eu tenho um entendimento que eu passei por aquela falta, que eu cometi aquele pecado. Perfeito? Conseguiram entender o que significa a palavra confessar? Porém, nós vamos agora desenrolando como nós devemos criar uma ação em cima dessa palavra confessar, tá bom? A palavra confessar também, ela está para nós católicos, né? Que significa nós contarmos os nossos pecados para o Padre. Porém, eu quero deixar para vocês aqui também que no Catecismo da Igreja Católica nos fala que a penitência é a reconciliação com o nosso próprio Deus, tá bem? Porém, eu quero ler para vocês, no nosso Catecismo da Igreja Católica, que ela, na verdade, a nossa tradução, aquilo que realmente é o contexto da palavra, tá bem? Confessar. E você sabe diferenciar exatamente o que é pecado grave e o que é pecado venial? Se você não sabe, eu quero te passar agora exatamente qual que é a diferença pelo Catecismo da Igreja Católica, tá? No parágrafo 18.5.4, tá bem? Vamos lá. A gravidade do pecado, pecado mortal, pecado venial. Convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade. Perceptível na Escritura,
A distinção entre o pecado mortal e o pecado venial se impôs na tradição da igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal, olha lá, destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem interior, um bem para comigo. O pecado venial deixa substituir a caridade, embora a ofenda e fira. Olha só, quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim, no último, há no pecado por seu próprio objetivo, matéria para ser mortal, quer que seja contra o amor de Deus. Não preciso falar mais nada. Nós entendemos que é quando nós ferimos o amor de Deus, que é o primeiro dos nossos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que nós entendemos, Henrique, com relação a isso? Qual é a diferença de pecado mortal e venial? O pecado mortal é quando nós transgredimos, é aquilo que é grave, é aquilo que, olha só, exatamente está deixando bem claro aqui, destrói a caridade no coração do homem. Quando eu sou caridoso, o que eu faço? Olha só, eu amo aquele meu irmão do meu trabalho, eu sou caridoso com ele, eu não fico falando mal dele, eu não, de repente, não, na minha empresa também, cometo um erro grave, muitas vezes falar uma mentira muito séria daquela pessoa, ou até mesmo quando a pessoa entra na pornografia, é um pecado grave, quando nós transgredimos a caridade. Agora, o pecado venial seria um pouco mais assim, exige uma nova iniciativa de misericórdia de Deus, conversão do coração. Então, o que nós entendemos? Que, olha só, até escrevi aqui para vocês, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Quando nós entendemos que para nós cometermos um pecado, tá? Individual comigo mesmo, eu vou transgredir aquilo que vai me fazer mal. Agora, quando eu faço mal, que é um estado grave, também eu consigo ferir os meus irmãos. Uma briga, uma discussão, uma falta de perdão, isso é grave. Então eu quero trazer para vocês hoje um pensamento assim, tá? Para deixar bem claro para vocês que existem algumas formas de nós confessarmos os nossos pecados, tá? Então eu vou trazer São José Maria Escrivá, ele dá para nós 4 Cs, são na verdade 4 formas de nós irmos fazer uma confissão completa, uma confissão completa, tá bem? Ela precisa ser completa, pecados mortais e pecados veniais, quando você se diferencia do pecado mortal e um pecado venial. Aí a segunda parte, contrita, estar arrependida dos pecados e com desejo sincero de mudar. Quando nós queremos mudar, realmente nós estamos dispostos a ser uma nova pessoa. E o terceiro passo, precisa ser clara, contar a verdade. Quando nós falamos a verdade do nosso pecado, não nos ficamos rodeando, vou lá, vou falar, confessar meu pecado para o padre, fico rodeando, falo uma aqui, uma coisa ali, de repente cometeu um erro grave aqui e a gente fica rodeando. Não, tem que ser exatamente claro. E precisa também ser direto, não precisa dar tantas voltas e tantos detalhes. Vamos confessar, temos que ser diretos, tá bem, queridos? Então nós entendemos que para um pecado, para que seja mortal, requer 3 condições ao mesmo tempo. Pecado mortal é todo pecado que tem como objetivo matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Quando nós temos a consciência que nós vamos cometer um pecado, lá dentro de nós sabemos que aquilo é um pecado grave, tá? E nós temos deliberadamente. A matéria grave, ela precisa ter como base os 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não
cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, é tudo pecado grave, tá? Não desfraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor? Um assassinato é grave, que é um roubo também é grave. A qualidade das pessoas lesionadas é levada também em consideração para um pecado grave. A violência exercida contra os pais, contra si mesmo, é grave. É um contra-testemunho. Aquilo vai estragando os nossos caminhos, tá? Então nós temos esse entendimento hoje, queridos. Olha só, vocês conseguiram entender? A base do pecado mortal é quando a gente tem a plena consciência. Então, olha só. Então, assim, quando eu vou passar aqui para vocês também, para nós termos um exame de consciência bem claro, tá? Para ficar mais fácil ainda para vocês, o que exatamente vai facilitar, tá? Para que você possa ter todo o entendimento de uma confissão plena. E a ação de hoje, você vai fazer um exame de consciência com os passos que irei deixar para vocês que está nesse vídeo. Quem está lá no grupo do WhatsApp, então ele vai ter que vir aqui pro vídeo e passar isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Ó, aí algumas perguntas que você pode fazer, se você quiser anotar também, fazer esse exame de consciência, tá? Olha só. Eu amo a Deus mais do que as coisas materiais, do que as pessoas? Eu leio a palavra todos os dias? Pode ir respondendo se você quiser. Eu respeito a Deus, respeito meus pais. Eu amo o nome de Deus com as atitudes que eu tenho tomado. Eu vivo os mandamentos, que eu passei para vocês agora. Eu tenho vivido os mandamentos para não cometer os erros graves. Eu sou honesto, sou humilde, sou caridoso, perdoo as pessoas que estão comigo. Eu dou o dízimo, eu sou íntegro. Então eu quero passar para vocês, queridos, estes são algumas reflexões para que possamos fazer para o nosso exame de consciência, para nós entendermos, para fazer uma ótima confissão, tá bem? Queridos, eu quero falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim como pergunta mesmo nas descrições, tá? Que eu vou estar ajudando a vocês a responderem, tá bem? E vamos à oração de hoje. Senhor Jesus, queremos te agradecer primeiramente, Pai. E nós entendemos que o pecado é uma ferida aberta. Mas a confissão é como um remédio, Pai, que aí sim pode tirar tudo aquilo que infeccionava e tirava a nossa graça de estar contigo. Nós entendemos, Pai, e admitimos e reconhecemos a falta de estarmos com todo o entendimento com aqueles pecados que nós cometemos. Nós entendemos também, Pai, que a partir de hoje queremos fazer penitência, jejuns e reconciliação para estar na Tua presença. Pai, te pedimos perdão pelas vezes que não lemos a palavra. Te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que não reconhecemos as pessoas que amamos e a Ti principalmente. Te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes nós não sermos tão caridosos como nós queríamos ser. Pai, hoje te pedimos perdão, Pai, e reconhecemos e queremos nos reconciliar contigo. Amém. Amados, mais um dia concluído, 65 dias, exato. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Deixa aqui embaixo da cidade onde você esteja falando e vamos ajudar a crescer no nosso canal Armazação. Amanhã eu trago o quarto passo para a nossa salvação. Deus abençoe você. Orar mais ação.